Diga ao fraco, eu sou forte. Livro de Márcia Silva. Capítulo 3. Escolha as suas guerras. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. 1 Samuel 17:47. Na vida cristã, ninguém está isento da batalha espiritual, mas nem todas as batalhas são suas. É preciso saber escolher as suas guerras. O texto acima relata quando Davi encarou sua primeira batalha contra Golias e entrou para a história de Israel como um herói de guerra. Quero usar Davi como exemplo de um homem de guerra que lutou as guerras do Senhor. Mas mesmo Davi se envolveu em guerras que não eram dele, e isso lhe custou muito. Quando enfrentamos uma luta por muitos anos, é fácil ficar desanimados e desgastados da vida. Foi o que aconteceu com Davi. Durante 13 anos, ele teve de lutar contra a fadiga, o cansaço e o desencorajamento. Essas coisas vão pressionar você também muitas vezes. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo a esperança e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. 1 Samuel 27:1. Depois que Davi derrotou Golias, ele foi lutar ao lado do rei Saul. Mas, com o tempo, Saul, tomado de inveja, começou a perseguir Davi de forma implacável. Deus livrou Davi das mãos de Saul todo o tempo. Porém, Davi ficou cansado e decidiu fugir para a terra dos filisteus. Mesmo o homem segundo o coração de Deus se cansou. Ele se cansou de ter que confiar em Deus continuamente por livramento. Aprenda uma coisa: quando o diabo não consegue derrotar você, ele vai tentar esgotá-lo. Às vezes, ter de orar e labutar pelas mesmas coisas por muito tempo nos faz exaustos. Isso levou Davi a uma espécie de férias espirituais. Mas não funcionou, pois ele passou a lutar guerras que não eram suas. O mesmo pode acontecer com você hoje. Por isso, é preciso aprender a escolher as suas guerras. 1. Escolha as suas guerras. Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Conclusão errada. Davi concluiu que, se ele passasse para o território dos filisteus, Saul não mais o perseguiria. Assim, Davi foi aceito por Aquis, rei de Gate, e se tornou como um mercenário. Ele fazia guerras não por honra, mas por dinheiro. Esta é uma decisão muito séria, quando deixamos de guerrear por um chamado e começamos a fazer por dinheiro. Esse foi o momento mais escuro da vida de Davi. Existem guerras que não são suas, mas o diabo vai tentar envolvê-lo nelas, pois o inimigo não faz tréguas. Isso é uma ilusão. Antes, Davi se encontrava cansado, mas, por causa dessa decisão, tempos depois ele chegou ao fundo do poço. Por anos, Davi sofreu pela carnalidade de Saul, que era seu líder, embora Davi já tivesse sido escolhido e ungido por Deus para ser o rei em Israel. Parece que o Senhor permitiu tudo isso como um teste para aprovar Davi. Muitos pensam que Golias foi o maior teste de Davi, mas o seu maior teste foi Saul. Golias foi o seu momento de glória. Às vezes é preciso permanecer firme na posição em que Deus colocou você,
até ver o Senhor fazer do jeito dele e cumprir na sua vida o que ele mesmo prometeu. Davi estava muito próximo de ser promovido por Deus, mas ele ficou cansado de ser perseguido por Saul e fez uma escolha errada, que lhe custou tempo perdido, batalhas que não eram suas. Essa atitude de Davi produziu um prejuízo que nem Saul ou os filisteus puderam produzir. Davi perdeu as esposas e os filhos, algo pelo que nunca tinha passado, nem mesmo sendo perseguido por tantos anos. E tudo isso por causa de uma decisão que lhe pareceu ser a mais sensata. Aprenda a tomar decisões debaixo de uma palavra de Deus para você, e não com base nas decisões que você vê os outros tomando, do tipo, o meu líder fez, eu vou fazer também. Conta-se que um monge estava tentando tirar um escorpião de dentro da água com uma vara, para que ele não morresse. Assim que ele o tirou, o escorpião o picou. O homem que estava ao lado viu e comentou: "Que tolice a sua! É claro que esse escorpião ia te picar." O monge respondeu: "Bem, ele agiu de acordo com a natureza dele, eu agi de acordo com a minha." Agir de acordo com a sua natureza, neste caso, é agir de acordo com a vontade de Deus. Quando for decidir quais batalhas travar, certifique-se da vontade de Deus para você. Não haja por razões carnais e egoístas e muito menos por manipulação de outros. De nada adiantará culpar os outros, pois a decisão continuará sendo sua, e será você quem irá sofrer as consequências desta escolha. Davi se uniu aos filisteus. Ajuntaram-se os filisteus, todos os seus exércitos, em Afecá, e acamparam os israelitas junto à fonte que está em Jazreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. 1 Samuel 29, 1 e 2. O nome filisteu significa chafurdar no pó ou chafurdar nas cinzas. Unir-se aos filisteus quer dizer fazer o mesmo que eles e viver como eles, no meio de cinzas. Na Bíblia, as cinzas apontam para lamento e condenação. Davi mudou de lado, mas sua situação piorou muito. A Bíblia relata que Davi desistiu de lutar em 2 ocasiões. A primeira foi justamente essa, quando ele debandou para o lado dos filisteus. A segunda foi quando ele decidiu ficar em casa ocioso e caiu em pecado. A guerra é importante em nossa vida espiritual. Se você passa por luta, esse é um sinal de que você não é aliado do diabo, mas é preciso escolher suas batalhas espirituais. A história registra uma guerra em que até hoje os Estados Unidos lamentam ter entrado, pois foi uma derrota e com muitas perdas, a Guerra do Vietnã. Ela durou mais de uma década e foi tema de muitos filmes e documentários. Era uma guerra ideológica e política do Vietnã do Norte, comunista, que queria a unificação com o Vietnã do Sul. Para evitar que o comunismo vencesse, os Estados Unidos entraram na guerra. Milhares de soldados americanos morreram e, no final, o Vietnã do Norte venceu e instalou o comunismo de norte a sul. Quando se trata de batalha espiritual, também temos que lidar com as consequências das escolhas erradas. Entrar numa guerra que não é sua pode lhe custar muito caro. Sabendo disso, o diabo tenta conduzir você usando essa artimanha. É preciso ter cuidado e ser guiado por Deus para guerrear. É importante lutar pelo seu casamento, filhos, rebanho e até mesmo junto àqueles com quem você tem uma aliança. Mas a sua autoridade espiritual é para guerrear por aqueles que Deus confiou em suas mãos.
Existe um limite de autoridade para você guerrear por outros. Quando você ultrapassa esse limite, essa guerra já não é mais sua. Nosso trabalho como igreja e liderança não é guerrear contra o diabo o tempo todo, e sim edificar a igreja. O que fazemos quando compartilhamos de Cristo e mantemos olhos nele. Enquanto fazemos isso, ele luta as nossas guerras. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Salmos 127, 1 e 2. Consequências das escolhas erradas. Em 1 Samuel 30, temos o relato do dia em que Davi perdeu tudo o que possuía. Enquanto ele estava trabalhando como guerreiro mercenário para o rei dos filisteus, o inimigo veio e atacou a sua casa. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. 1 Samuel 30, do 1 ao 6. Davi sabia que era responsável pela tragédia. Ele chorou até perder as forças, mas não gastou tempo se condenando ou se martirizando diante de Deus. Ele não se condenou, muito embora fosse culpado. A condenação. A condenação é uma das consequências de escolhas erradas, mas ficar debaixo da condenação não vence a guerra. No Velho Testamento, quando alguém sofria por seus pecados, quando se sentia muito condenado por causa de seus erros, ele pegava um pouco de pó ou cinza e colocava na cabeça. Isso significava que ele não se considerava digno, nem mesmo de ser o mais baixo dos mais baixos. Essa era uma imagem de autocondenação. Mas, hoje, quando se sentir condenado, lembre-se de que não há mais condenação para você. Quando estiver sob ataque, lembre-se da batalha que ocorreu entre Davi e Golias, o filisteu. Golias foi contra Davi e o nome Davi significa amado. É preciso ser alguém que sabe que é o amado para derrotar Golias. Lembre-se de que você é o amado de Deus e recebeu o dom da não condenação. Isso o fará triunfar sobre cada ataque do inimigo. Pode parecer simples, mas funciona. Aceitar a condenação é uma forma de introspecção, de olhar para si mesmo. Somos desafiados a olhar e contemplar o Senhor. Isso produz transformação, mas olhar para si mesmo resulta em mais morte e condenação. Hoje, o seu inimigo já está desarmado, então o que ele faz é levar você a ficar obcecado por si mesmo. Você olha para o que faz de errado, para o que não fez ou não fez o suficiente, e assim concentrar-se em si mesmo. Mas o Espírito Santo quer que você se concentre em Cristo.
A lei sempre está focada em você. A graça está focada em Cristo. Qualquer pregação que aponte para Jesus Cristo é o ministério do Espírito Santo, pois a graça não está focada em mostrar-lhe a si mesmo o que você fez de errado, o que deveria ter feito, porque nada é sobre você, mas tudo é sobre Jesus. Para aqueles que estão em Cristo, hoje não existe mais condenação. Mesmo em situações de angústia, você pode se levantar e declarar a palavra. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. As perdas. Numa batalha, as perdas são inevitáveis. É um momento difícil, principalmente para a liderança, pois outros vão culpar você pelas perdas que eles sofreram. No caso de Davi, o povo queria apedrejá-lo, ou seja, ele chegou a um estado extremo de angústia e tristeza. Na igreja, passamos por situações muito desgastantes. Uma delas é quando existem irmãos desleais no nosso meio. Pessoas desleais são muito más, pois são movidas por inveja e ingratidão e se levantam contra a liderança. Esse processo envolve calúnias, acusações infundadas e rebeldia, e os dois lados perdem. Cada membro é livre para sair e servir ao Senhor onde ele achar melhor, porém, deveria comunicar a sua liderança e sair em silêncio, sem se voltar e culpar outros por sua decisão pessoal. Infelizmente, há muitos irmãos e líderes que não se importam com a igreja. Embora tenham se beneficiado dela por muitos anos, eles não se importam em destruí-la quando estão irados, causando tumultos e prejudicando outros irmãos que às vezes saem e depois ficam desgarrados, porque não permanecem em nenhum lugar. Esses são aqueles que normalmente falam mal a respeito do lugar de onde vieram. Porque, se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Gálatas 2:18. Eu cresci numa igreja pentecostal e legalista. Quem já esteve lá sabe que sua mensagem se opõe ao evangelho da graça que pregamos. Porém, nunca falei mal da igreja de onde vim. Embora reconheça que havia muitos problemas e a liderança cometeu erros, tenho gratidão, pois foi onde eu nasci, conheci a Cristo e me batizei. Eles continuam lá como denominação. Não creio que cabe a mim pregar contra a sua teologia. Se outros querem edificar com palha e feno, não é responsabilidade minha expô-los, nem convencer as pessoas a saírem de lá. Eu fui chamada para pregar o evangelho da graça, e o faço com a revelação que recebi do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, do 18 ao 20. É muito ruim sofrer perdas, mas é pior ser o responsável por elas. Nesse processo, muitos perdem relacionamentos preciosos e às vezes perdem a herança espiritual que poderiam ter, mas se perdeu. A herança espiritual é uma realidade. A Bíblia conta a história de Abisalão, filho de Davi, que era herdeiro do trono, mas, por causa de um coração errado e rebelde, perdeu tudo, até mesmo a sua vida na juventude. Infelizmente, quando alguns deixam a sua posição por uma escolha errada, perdem a herança espiritual e a unção que poderiam ter recebido. Não perca sua herança espiritual. Avalie bem antes de fazer escolhas que podem custar os frutos que já conquistou, além de perdas futuras. No caso de Davi, Deus restituiu o que ele perdeu,
mas nem sempre é assim na vida de muitos hoje. Davi perdeu tudo, mas depois o Senhor restituiu tudo. No entanto, por um momento ele teve que lidar com as perdas. Como fazer isso? 2. Aprenda a reanimar-se no Senhor. É muito difícil lidar com a condenação e perdas por causa de escolhas erradas. Mas Deus é poderoso para transformar essa situação em bênção na sua vida quando você se quebranta como Davi fez. Todos nós temos a tendência de nos tornar passivos e complacentes. Então, Deus permite a guerra para nos colocar em forma. Por isso, Ele nos deu uma armadura espiritual para usarmos. Mas lembre-se de que na sua armadura há apenas a couraça da justiça no seu peito. Não tem outra couraça nas costas. Você não tem armas para as costas porque o alvo é que você não fuja da batalha. Parar de lutar é o mesmo que se permitir ser derrotado. Não pare de lutar. O saque na cidade de Ziclag poderia ter sido o fim para Davi, pois o povo queria apedrejá-lo. Mas como isso poderia resolver a situação ou trazer os filhos de volta? Apedrejar Davi os faria se sentir melhor, mas não os faria vitoriosos. Infelizmente, muitos estão lutando contra pessoas, mas a nossa guerra não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Se você gasta energia lutando com o seu cônjuge ou irmão, você energiza sua carne. Mas, quando luta contra os demônios, sente-se ainda mais cheio do Espírito. Quando luta contra pessoas, você vence o argumento, mas perde a guerra. Todos nós somos guerreiros, então, inevitavelmente, vamos lutar contra espíritos imundos ou contra pessoas. Escolha bem as suas guerras. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32. Davi era um guerreiro, não apenas porque manejava bem a sua espada, mas porque aprendeu a se reanimar no Senhor. Aprendeu a dominar o seu espírito. Por um momento, ele parecia derrotado, mas sabia que aquela batalha não estava totalmente perdida. A Bíblia mostra que Davi estava em profunda angústia e sofrimento. Ele não tinha como se fortalecer nem mesmo com a sua equipe, mas se fortaleceu no Senhor. É impressionante que a Bíblia não relata que Deus fortaleceu Davi. Digo isso porque, quando estamos fatigados, cansados da luta, nós oramos e pedimos para Deus nos encher. E Ele não faz como pensamos. Nós mesmos nos fortalecemos no Senhor nosso Deus. Creio que quando o Senhor não alimenta você, é porque você não é mais criança e tem comida na mesa disponível. Simplesmente coma. Deus o ensina a lutar, usando a sua armadura espiritual que Ele mesmo lhe deu. Aprenda a usá-la para reanimar-se no Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, do 10 ao 12. O fato de essa armadura espiritual não ter uma couraça nas costas significa que você se torna vulnerável quando corre. Por isso, se estiver cansado, descanse, mas não pare de lutar. O que se espera é que você esteja de frente para a luta. Davi expôs sua família a ataques
porque desistiu de lutar a batalha certa. Se você tem lutado por muito tempo pela libertação do seu marido ou filhos, se tem lutado para engravidar ou mesmo para casar-se, não desista da luta. Não procure uma maneira mais fácil de viver. É na batalha que você tem mais fome do Senhor. É na batalha que você se mantém vigilante. O fato é que a batalha mantém você afiado. É cansativo, mas vai passar e você será promovido a um novo nível no Senhor. Não existe tal coisa como uma vida sem lutas. Quando você desiste de lutar, acaba frustrado e estagnado. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Salmo 144, 1. É preciso reanimar-se até ver o cumprimento da promessa de Deus. Esse versículo do Salmo 144 menciona a batalha e a guerra, porque a guerra é feita de muitas batalhas. Entre uma batalha e outra, às vezes é preciso parar e descansar. Uma guerra pode durar anos, portanto é necessário que os soldados descansem e depois voltem a guerrear. Nas batalhas espirituais também é assim, até mesmo para receber uma estratégia do Senhor. Foi o que Davi fez. Ele orou, reanimou-se no Senhor e depois disso, Deus lhe deu a estratégia de perseguir o inimigo. Como se fortalecer no Senhor? Quando você é criança na fé e passa por uma luta, o Senhor faz coisas como colocar uma canção no rádio, que é justamente o que você precisa ouvir. Quando cresce um pouco mais, você vai ao culto e o pastor fala exatamente a sua necessidade. Mas vai chegar um ponto em que talvez não haverá canções ou palavras no culto específicas para você, pois agora você cresceu e precisa aprender a se fortalecer no Senhor. Como você se fortalece no Senhor? Em primeiro lugar, cante e louve a Deus. Em segundo lugar, confesse a palavra para si mesmo. E em terceiro lugar, ore em línguas. Quando não sentir o Senhor, faça essas 3 coisas e você será fortalecido. O problema não é que a batalha é muito difícil, nós é que somos fracos na fé. Então oramos para ser fortalecidos. A palavra de Deus diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. Quando oramos em línguas, somos levantados, edificados. Você é fortalecido orando em línguas. Sua vida não fica mais fácil, mas você se torna mais forte. Depois de se fortalecer no Senhor, Davi mandou que trouxessem a estola sacerdotal. Então Deus falou com ele. É interessante, pois a palavra só foi liberada depois que Davi se fortaleceu no Senhor. Encha-se do Senhor e a palavra virá para você. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote: Traze-me a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. 1 Samuel 30, 78. No meio da luta, muitos buscam uma palavra de Deus e não conseguem percebê-la. Parece que o céu está em silêncio. Mas se Deus não for a fonte da sua força, Ele não lhe dará a estratégia. Davi não orou primeiro por estratégia. Ele orou para se fortalecer. Nesse momento, o rei Saul estava lutando contra os filisteus. E ele também procurou uma palavra do Senhor. Mas o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 1 Samuel 28, 6. O problema não foi que Deus não estava ouvindo. O problema foi que Saul estava desconectado.
Não busque estratégias quando o que você precisa é de força. A estratégia de Deus está sempre no poder dele. Se você encontrar o poder, também terá a estratégia. Muitos ficam perturbados, se perguntando o que farão, como farão ou quando farão. Porém, essa não é a pergunta correta. Quando a força do Senhor vem, você sente confiança, tem clareza de pensamento. Quando a força vem, você sabe que o Senhor vai restituir tudo que o inimigo levou. O problema de Saul foi que ele não tinha nenhum poder, não tinha se fortalecido no Senhor. Ele estava em pânico, por isso chegou mesmo a procurar uma médium. Saul não agiu assim porque queria fazer feitiçaria. Ele agiu assim porque estava desesperado para ouvir de Deus. Naquele dia, Saul e a sua casa foram mortos, mas os filhos e as esposas de Davi foram-lhe restituídos. Não deixe as pessoas cansadas pararem você. Depois de se fortalecer no Senhor, Davi recebeu a palavra de restituição. No entanto, quando ele saiu para perseguir os amalequitas que os saquearam, 200 dos seus homens estavam cansados e não conseguiam perseguir. É importante ver que Davi não os tratou de forma rude, mas deixou que descansassem. Ele não disse: "Vocês querem que os outros lutem por suas famílias? Como ousam ficar aqui parados?" Davi não fez isso. Ele sabia que aqueles homens não eram fracos, apenas estavam cansados. Não eram maus, só estavam fracos. Quando você é fortalecido no Senhor, você tem força para compartilhar com outros ao derredor. Davi não os desprezou, não os desqualificou, nem os removeu da sua equipe. Apenas mandou que fossem descansar. Somente alguém que foi fortalecido no Senhor faz algo assim. Às vezes é preciso deixar alguns da sua equipe descansarem, diminuindo o ritmo do seu trabalho, até que recobrem as forças e voltem à sua posição de liderança. Mas não tente colocar os que estão cansados junto com os motivados, pois os cansados podem desmotivar os outros. Quem está cansado, descanse. Quem está pronto, continue à frente. Davi foi prático e espiritual ao mesmo tempo. Ele lutou por aqueles que ficaram. Isso é algo que só homens de Deus fazem. Logo em seguida, Davi encontrou um homem amalequita à beira da morte e o alimentou. 1 Samuel 30, do 11 ao 16. A chave para a vitória de Davi estava justamente nesse homem que ele ajudou. É interessante que o homem tinha ficado doente, então o senhor dele o tinha deixado no deserto para morrer. Essa era uma mentalidade amalequita, ou seja, mundana. Mas então Davi o alimentou e ele se tornou o guia para a vitória. Davi poderia ter dito que estava muito cansado para ajudar alguém naquele momento, mas não foi isso que ele fez. Muitos nos acusam de produzir burnout nos membros, de tanto trabalharem, mas não fazemos isso. Nós produzimos maturidade. Nós não damos o que temos, compartilhamos o que Cristo tem. Abraão orou pelas mulheres estéreis de Abimeleque quando a sua própria esposa ainda era estéril. José interpretou o sonho do mordomo quando o seu próprio sonho nem tinha se cumprido. A chave é ajudar alguém quando é você que precisa de mais ajuda. Paulo escreveu sua carta quando estava na prisão. Ninguém escreve livros numa cela. O comum é dizer: primeiro vou sair daqui e então vou servir. Mas Paulo serviu de dentro da cadeia. É interessante, pois Davi orou e se reanimou no Senhor, e isso foi suficiente para prosseguir a lutar. Ele sabia que fora ungido para a guerra. Hoje,
Em vez de desperdiçar a sua unção lutando para ser famoso no Instagram, lute a batalha que vai levá-lo ao próximo nível. 3. Lute guerras com despojos. Só entre em guerras com despojos, pois existem despojos que são eternos. Deus estava preparando algo muito maior para Davi, porque além do despojo veio o trono. Davi não apenas recobrou o ânimo, como perseguiu o inimigo, venceu a batalha, tomou de volta as mulheres e crianças e ainda ganhou um grande despojo. Deus sempre restitui muito mais do que tínhamos perdido. No final, aquela batalha tornou Davi ainda mais rico. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. 1 Samuel 30, do 17 ao 19. É preciso avaliar o que você vai ganhar ao entrar numa guerra. Davi era um herói de guerra, ele sabia fazer isso. Quando foi enfrentar Golias, a palavra de Deus diz que Davi perguntou para os seus companheiros: "O que o rei dará para quem vencer os filisteus?" 1 Samuel 17, 25. Davi queria saber qual seria a recompensa que iria ganhar. Ele sabia que a recompensa determina o valor da luta. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Provérbios 20, 18. Fazer a guerra com prudência implica avaliar se existe despojo, recompensa, ou seja, o que você irá ganhar com ela. Há lutas nas quais não vou entrar, não porque eu não posso vencê-las, mas porque não tenho tempo e não há recompensa nelas. Você pensa que Jesus se calou diante de Pilatos e das autoridades porque ele não tinha nada a dizer? Ele poderia ter feito um belo discurso. Mas Jesus sabia que tudo o que dissesse seria usado contra ele e nada poderia mudar a opinião deles. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, que tinha de ir para a cruz, pois era lá que ele iria vencer o diabo completamente. Nós somos o despojo dessa guerra que Jesus venceu por nós. Esse é o despojo de valor eterno. Como igreja, nós nos envolvemos em batalhas pela conversão de pessoas. Oramos e jejuamos para levar pessoas ao encontro, para batizar e para treinar líderes. Temos consciência do despojo dessas batalhas, por isso lutamos. Esse também é o despojo de valor eterno. A sua vitória está pronta. Assim como Davi, você pode estar lutando há muito tempo, e a tribulação o levou ao cansaço e a um profundo desencorajamento. Mas você deve se lembrar de que o propósito de Deus não mudou, e a promessa dele vai se cumprir em sua vida como se cumpriu na vida de Davi. No dia da luta, da frustração e da perplexidade, Davi chorou até não ter mais forças, mas ele se levantou e se reanimou no Senhor. Faça isso agora mesmo. Não desista. A vitória está mais perto do que você imagina. Deus quer levar você para o próximo nível. O mais impressionante é o final dessa história. 3 dias depois que Davi tinha recuperado tudo o que havia perdido, o rei Saul morreu em batalha, e Davi foi levantado rei de Israel. Isso foi aproximadamente 13 anos depois que ele foi ungido por Samuel. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziclag, ao 3º dia apareceu um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça.
Em chegando ele a Davi, inclinou-se. Perguntou-lhe Davi: "Donde vens?" Ele respondeu: "Fugi do arraial de Israel. O povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas seu filho." 2 Samuel 1, do 1 ao 4. Davi enfrentou sua maior luta bem no momento em que ele estava mais próximo de ver o cumprimento da promessa. Quando o diabo lança o seu pior ataque, saiba que existe uma grande bênção diante de você. A sua promessa está às portas. Permaneça firme. Esse é o sinal de que a sua vitória está mais perto do que você imagina. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. 2 Samuel 2, 4. Fim do capítulo 3.